Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Instituto Hermes Pardini para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje o senhor Roberto Santoro, diretor-presidente, o senhor Camilo Dileles, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, e o senhor Matheus Torga, gerente executivo de Relações com Investidores e M&A. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço www.hermespardini.com.br/ri. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, que pode ser acessada na seção Central de Resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Pardini, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais para os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Roberto Santoro. Diretor-presidente, por favor, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 do Grupo Pardini. Camilo, Matheus e eu faremos a apresentação e logo depois vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Temos aqui hoje conosco Adriana Linhares, diretora executiva de negócios, Alessandro Ferreira, nosso diretor vice-presidente na área comercial de marketing, Fernando Ramos, nosso diretor de negócios Lab to Lab, Guilherme Colares, nosso diretor executivo de operações e João Avarengo, nosso diretor de tecnologia de informação. Darei início à minha fala lembrando a todos vocês o que destaquei no meu comentário de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2020. O Grupo Pardini está em seu melhor momento operacional e tecnológico. As conquistas que tivemos no segundo trimestre de 2020, em meio a um ambiente extremamente incerto, revelou a nossa alta capacidade de entrega da companhia, bem como um posicionamento estratégico diferenciado e vencedor. Nossas equipes foram capazes de acelerar e antecipar a implantação de projetos com grande convergência ao atual momento, em especial aqueles com alto impacto tecnológico e logístico, bem como expandir em tempo recorde a área de biologia molecular dedicada à produção dos exames RT-PCR para a Covid-19. Nossa estratégia digital é totalmente orientada para dados, com equipes multidisciplinares buscando oportunidades em todas as áreas da companhia, desde a melhoria de processos, redução de custos, até novos produtos e uma melhor experiência do cliente. Dentre outras iniciativas, criamos a plataforma digital Espaço Covid. Lançamos um novo aplicativo Pardini e ampliamos o atendimento domiciliar para São Paulo e Rio de Janeiro. Neste último, registramos um crescimento de 3 vezes o número de pacientes atendidos em relação ao primeiro trimestre.
Este novo modelo, já disponível em Belo Horizonte há mais de 20 anos, será expandido nas demais regiões. Em relação aos exames do Covid-19, notadamente o RT-PCR, fizemos uma revolução no setor de genética molecular da companhia. Desde março, iniciamos a reformulação do fluxo de produção, com linhas de produção automatizada e rastreabilidade em praticamente todas as etapas do processo. Como resultado, aumentamos a capacidade de RT-PCR para Covid para 20 mil testes por dia. O aumento da capacidade desse teste, considerado padrão ouro, foi feito com total segurança de processo, redução do tempo de liberação e manutenção da qualidade dos exames. Este novo processo foi batizado de Guardian Molecular System, que além do uso inteligente da automação, proporciona rastreabilidade e integração. Além do aumento do volume que citei, conseguimos também reduzir o prazo de processamento e emissão dos laudos, beneficiando toda a cadeia de saúde, especialmente neste momento de pandemia. Essa solução só foi possível devido à nossa experiência com automação laboratorial, especialmente após a implementação do Enterprise. Destaco que esse processo contribuirá também para os nossos futuros planos em medicina personalizada. Finalmente, lançamos o nosso portal Gestão Saúde, que oferece soluções integradas e personalizadas para atender às necessidades das empresas, sejam nacionais ou subsidiárias internacionais. Como resultado dessas ações, tivemos um desempenho financeiro acima das expectativas e, no mês de junho, um desempenho superior ao mesmo período do ano anterior, o qual será detalhado pelo Camilo, nosso CFO, que vai falar sobre os detalhes dos resultados financeiros. O meu muito obrigado. Obrigado, Roberto, e bom dia a todos. A crise global do Covid-19 e seus desdobramentos resultaram em mudanças em um ritmo e magnitude que fizeram despertar rapidamente as áreas internas de nossa empresa e o estabelecimento de novas metas e novo modelo operacional. Pensar e executar rápido foi nosso foco. Em poucos dias, colocamos nosso plano de ação Covid-19 em prática. Nosso plano de ação foi dividido em 3 eixos e 3 cenários. Eixo 1. Garantir posição de liquidez da empresa, que consiste em ações de caixa para garantir a operação do dia a dia. Eixo 2. Novas fontes de geração de receita, ações que permitirão a captura de novas receitas, dado que o cenário do início do segundo trimestre de 2020, nossas operações reduziram em mais de 50%. Eixo 3. Redimensionar a empresa para o novo patamar de receita, que consiste em ações de renegociações de contrato com fornecedores, redução de gastos gerais e ações relacionadas a custo de pessoal. Imediatamente implementamos as férias coletivas e, em uma semana, deixamos de ter 300 pessoas trabalhando em back-office para ter 300 pessoas trabalhando em home office. Viabilizado por toda a transformação tecnológica que viemos implantando nos últimos anos. Tudo em sintonia com o nosso plano de apoio ao trabalho, que é o nosso passo a passo sobre uso de ferramentas e orientações sobre o home office do jeito Pardini, além de várias outras dicas de conduta para aumentar o cuidado com os nossos colaboradores. Em seguida, adotamos as reduções de jornada de trabalho e suspensão de contrato de trabalho, com êxito total, tanto nos controles como no acompanhamento individual de cada colaborador. Com essas ações, adequamos todo o quadro de colaboradores aos níveis necessários do fluxo de clientes e à necessidade de produção. Conforme citei na divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2020, mantivemos o foco na liquidez do Grupo Pardini, com a captação de 200 milhões, postergação de pagamentos de PLR e JCP, dividendos e vários pagamentos de contratos de prestação de serviço, além de garantir a redução de dias de clientes de 75 dias para 72 dias, com redução acentuada na inadimplência e nas glosas, bem como a manutenção do nosso working capital alinhado à nova realidade dos negócios. Todos os nossos esforços, contabilizados no período de pouco mais de 100 dias, já somam em torno de 60 milhões, entre novas receitas e redução de gastos. Quanto ao CAPEX para 2020,
reduzimos em torno de 50%. E, para a nova realidade dos negócios, priorizamos e aceleramos os investimentos destinados a digital e a produção e venda do teste Covid-19. Construímos uma nova área de automação da produção de biologia molecular, composta por 60 equipamentos de produção, profissionais com know-how em métodos padrão ouro, com mais de 20 anos de experiência, processo de produção RT-PCR 100% automatizado, ramp-up consistente com qualidade e TAT. Também investimos e evoluímos no atendimento virtual, com grandes investimentos no digital, fortalecendo as áreas de PSC e Lab to Lab, com os principais investimentos: nova plataforma voltada à saúde ocupacional, vendas de exames no app, WhatsApp e site, com crescimento de 292%, sendo 982 pedidos em abril para 14 mil pedidos em junho. Inovação no aplicativo com laudo com realidade aumentada. E outra inovação foi a criação de uma nova experiência para os clientes, permitindo que eles acessem seus resultados através do novo skill da assistente virtual de voz Alexa. Superamos todas as nossas expectativas nesses primeiros 100 dias, com receita líquida, EBITDA e lucro líquido acima dos cenários projetados. Por exemplo, a receita líquida e o lucro líquido de junho foram aproximadamente 8% maior que o mesmo período do ano anterior. E o nosso EBITDA do segundo trimestre, em torno de 35 milhões positivos, em junho foi 20% maior que o mesmo período do ano anterior. Continuamos registrando recorde de vendas agora em julho e continuamos com atenção especial aos nossos acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e prestadores de serviço. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Matheus Toga, nosso gerente executivo de Relações com Investidores e M&A, que vai falar sobre os detalhes dos resultados financeiros. Muito obrigado. Obrigado, Camilo, e bom dia a todos. Bem, como vocês puderam ver, o resultado de todo o esforço para implementar em tempo recorde as ações que o Dr. Roberto e o Camilo comentaram foi o excelente desempenho financeiro que a companhia alcançou nesse trimestre, que, diga-se de passagem, foi bastante desafiador, né? A receita bruta foi de 276 milhões, com margem bruta de 21,2%. O EBITDA da companhia foi de 34,2 milhões, com margem EBITDA de 13,6%. E o lucro líquido foi de 7 milhões, com margem líquida de 2,7%. Além disso, o nosso fluxo de caixa operacional foi de 48 milhões e o ROIC sem ágio de 23,2%. Eu quero destacar também que, mesmo após as quedas de receita nos meses de março, abril e maio, tivemos os melhores meses de junho e julho da história do Pardini, com receita consolidada de 108% e 125% em relação aos mesmos períodos do ano anterior. Obrigado a todos vocês pela atenção e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para remover a sua pergunta da fila, digite *2. A primeira pergunta vem da Eugênia Cavalheiro, Banco JP Morgan. Pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigada aí pelo call. Eu queria perguntar em relação aos exames de Covid. Vocês disseram ontem no resultado que vocês estão com uma capacidade bem expandida para a realização desses exames. Eu queria saber como que está a utilização dessa capacidade hoje e também se vocês poderiam dar um parecer assim, sobre o ticket médio desses exames, uma vez que vocês aumentam a disponibilidade deles e também que o sorológico entrou no rol da ANS. Então, queria saber como vocês veem o ticket desse exame evoluindo nos próximos meses. Eugênia, bom dia. Alessandro falando. Espero que esteja bem. Olha, a gente fez recentemente, nós conseguimos chegar na capacidade produtiva de 20 mil testes dia. Mais importante do que a capacidade técnica é a gente falar um pouco sobre o Guardian, né? O que é o Guardian?
O Guardia é uma espécie de enterprise da biologia molecular, que gera para a gente o que não só o Pardini, mas todos os outros players que estavam trabalhando com Covid tinha de maior desafio, que era essa instabilidade de ter ou não ter reagente, de conseguir todos os dias avançando na capacidade produtiva e na produção com testes de alta qualidade. Então, o sistema novo, o processo novo que foi criado, que foi batizado de Guardian Molecular System, ele dá para a gente essa estabilidade processual, essa previsibilidade de poder estar crescendo cada vez mais, não só na produção, mas na capacidade produtiva, absorver essa demanda sem nenhuma interrupção. Então, é muito importante a gente destacar isso, que o Pardini agora tem essa estabilidade processual gerada pelo Guardia, né? Lembrar que os outros países, eles vêm constantemente, mesmo com mais tempo de infecção, de pandemia do que o Brasil, eles vêm ainda investindo no aumento da capacidade do PCR. O Matheus, né, a nossa área de RI, divulgou algumas semanas atrás a crescente produção, e foi por semana, do PCR. A gente continua nessa crescente produção, né? A gente já tem, do último número divulgado, a gente já chegou a 435 mil testes, e cada semana a gente cresce em relação à semana anterior, né? Isso está sendo bem constante. Lembrar que o Pardini atinge todos os estados no Brasil e agora, recentemente, bem recente, nós tiramos a maioria dos limites de atendimento, né? A gente continua com algumas travas, porque é muito importante, uma vez que a gente comece a atender o cliente, a gente não interrompa o atendimento desse cliente, mas a gente recentemente tirou as travas na grande maioria das cidades e para a grande maioria dos clientes, né? E observando. Então, o que eu posso te falar é que a gente vem crescendo semanalmente, na verdade, diariamente, nessa capacidade produtiva, e com um fato importante. Nós estamos, né, com 20 mil testes de capacidade produtiva e, sendo necessário, nós podemos ampliar ainda mais, né? Nós temos aí uma previsão que a pandemia ainda dura por alguns meses, entrando para o ano que vem, e o Pardini hoje está plenamente habilitado para absorver essas demandas. Não só no Lab to Lab, mas também nas nossas lojas, e agora com outros mercados que se abriram, né? Esses outros mercados de reatividade do comércio, principalmente do varejo, né? As empresas voltando e contratando o teste. Nós lançamos aí a plataforma, como tem na apresentação, de Gestão Saúde, que é um produto para atender as empresas, não só em relação ao Covid, outros testes também, mas que atualmente está trabalhando muito com o Covid. As lojas virtuais, né, as plataformas digitais também trabalhando com o Covid. Então a gente acabou entrando em outros mercados. Recentemente agora o retorno dos voos internacionais, alguns países obrigando a ter o teste de Covid. Então tem vários novos mercados que estão se abrindo. Então o que eu posso falar é que a gente vem crescendo aí semanalmente. Você citou sorologia, ontem a ANS ela voltou a incluir no rol da ANS o IgG e o anticorpo total, com a diretriz de utilização técnica, né? Então não é 100% aberto, né? Não é 100% liberado, mas isso também já amplia o mercado também de sorologia. Então qual que é o recado importante, Eugênio, para a gente passar? O Pardini hoje tem uma plena capacidade de atender testes de Covid, não só de RT-PCR, mas a sorologia também. Então a gente pode atender hoje todos os estados, hospitais, empresas, operadores de saúde e outros negócios que estão se abrindo. Obrigado, Eugênio, prazer falar com você. Obrigada, Alessandro, ficou super claro. Se eu pudesse fazer mais uma pergunta em relação ao cenário mais normalizado, considerando só os serviços ex-Covid, como vocês estão vendo esse cenário e também em relação à competição, como vocês estão vendo o posicionamento? Obrigada. Eugênia, também a gente tem tido uma recuperação do que a gente chama de orgânico, né? O ex-Covid, em todos os negócios da empresa. Alguns negócios mais acelerados, né? E o Fernando Ramos, depois da minha fala, ele pode entrar um pouco mais no Lab to Lab, e também para falar um pouco do cenário concorrencial. Mas nas praças de PSC, nas 4 praças que nós atuamos,
A gente vem recuperando com uma velocidade bem interessante análises clínicas de uma maneira mais acelerada. Agora a imagem voltou a ter a sua recuperação também mais acelerada e os outros negócios. Em relação às especialidades, agora com o retorno das cirurgias eletivas, né, tanto a anatomia patológica quanto a medicina personalizada, elas também reativaram de uma maneira bem interessante o seu crescimento. Então o Fernando pode dar um pouco mais de detalhes sobre o Lab-to-Lab, se você permitir, e a gente tem tido, vamos colocar, boas surpresas com a retomada do crescimento orgânico. Vale destacar que o próprio Covid, Eugênia, nos deu uma grande vantagem e uma grande capacidade de crescimento no orgânico também. A gente tem utilizado nas nossas estratégias comerciais essa nossa capacidade estendida para recuperar um pouco o crescimento orgânico. Eugênia, bom dia. Quem fala aqui é o Fernando. Eu queria dar uma cor também sobre o segmento Lab-to-Lab. Eu queria começar com a minha fala destacando a importância do segmento Lab-to-Lab como um mecanismo de diversificação de riscos para a companhia. Por quê? Porque o Lab-to-Lab, a gente tem aí uma baixa concentração da receita em termos de clientes. Então, hoje a gente tem mais de 5.500 clientes no Brasil. E uma diversificação também relevante em termos de municípios. A gente atende hoje mais de 2.000 municípios no Brasil inteiro, oferecendo milhares de testes e atendendo clientes com perfil diferente, ou seja, a gente atende laboratório, clínica, hospital e etc. E também atendemos clientes de diferentes tamanhos. Né? E o que a gente observou na pandemia é que o impacto não foi linear para todo mundo. A gente teve regiões que foram mais impactadas do que outras, né? Então, principalmente aquelas regiões em que as ações dos órgãos governamentais foram mais incisivos, foram mais severos, naturalmente sofreram mais em termos de volumetria e em termos de faturamento. Né? Da mesma forma, algumas famílias de exames sofreram mais do que outras. Né? Como o Alessandro destacou agora há pouco, as famílias que estão relacionadas a procedimentos eletivos estão com uma curva de recuperação mais lenta do que outras famílias. Né? Mas quando a gente olha o negócio Lab-to-Lab especificamente, a gente observa uma recuperação consistente semana após semana. Tá? Então isso é muito importante destacar, uma recuperação que vem se fortalecendo aí semana após semana. Quando a gente olha o mês de junho, como o Matheus destacou aí no release, a gente já retomou para um patamar de volume próximo do patamar histórico, né? Aí considerando os exames do Covid, e já um crescimento expressivo de volume no mês de julho. Né? Inclusive, no mês de julho, nós tivemos o nosso recorde histórico de volumetria no Lab-to-Lab, com destaque para os exames de baixa complexidade. Quando a gente olha o faturamento, Eugênio, a gente tem aí, como o Matheus bem destacou no call, os meses de junho e julho vindo com recordes de faturamento, tanto para a companhia quanto para o Lab-to-Lab. Quando a gente pega aí o faturamento sem o Covid, no Lab-to-Lab como um todo, a gente ainda está rodando um pouco abaixo da média histórica, né? Quando a gente considera o Covid, a gente está bem acima, né, da média histórica, como foi destacado aí no release de resultados, mas, de novo, a gente vem observando uma forte recuperação e, quando a gente observa a possibilidade de aumento que ainda vem dessas famílias que estão mais lentas no processo de recuperação, a gente fica muito confiante nas perspectivas do negócio Lab-to-Lab, ok? Sim, ficou super claro. Muito obrigada pelas respostas. Seguimos com Gustavo Tiseu, Bradesco. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha questão. Eu acho que são três questõezinhas aqui. A primeira é um pouco sobre como está funcionando aquela moeda de troca entre você oferecer, porque a gente viu uma queda de clientes aí, year over year, uma pequena queda.
mas eu queria entender como está funcionando essa moeda de troca, então, entre o RT-PCR e novos clientes e mais share of wallets, se já está dando para ter uma visibilidade melhor em junho, julho. E aí um pouco sobre, acho que já foi perguntado, mas quando a gente fala nos 20K de RT-PCR atualmente, quando vocês estavam com uns 10 mil, qual que seria uma taxa diária de utilização disso que a gente poderia tentar rodar? Por exemplo, para não ter risco de faltar para um cliente, a gente roda entre 90% e 95% do total diariamente, só para a gente ter uma noção de quanto que é de fato que poderia ser entendido como uma diária. E aí, se a gente falasse um pouco ex-Covid, continuando também uma questão que já foi feita, em termos de margem, como que estão as margens? Acredito que vocês já comentaram que os testes clínicos estão ocorrendo com mais frequência, mas a margem ex-Covid deve estar um pouco mais pressionada por ter um pouco menos de margem. Só para a gente ter um overview da situação atual, por favor. Obrigado, pessoal. Gustavo, bom dia. Alessandro, novamente. Prazer falar com você. Gustavo, a estratégia do Pardini, ela sempre foi atender os clientes, seja Lab to Lab ou seja PSC, em todas as suas necessidades, em qualquer especialidade, tá? Por isso essa diversidade de negócios que nós temos, mas todos focados na necessidade do cliente. O Covid, ele tem sido utilizado na estratégia de aumento de share of wallet, market share, mas os detalhes de como essa estratégia está sendo utilizada, infelizmente nós não podemos abrir, mas o que a gente vem observado sim é que a gente tem crescido em market share, em share of wallet, em números bem interessantes, né? Isso é uma realidade, e acho que a resposta anterior do Fernando, né, quando ele mostra essa recuperação de volume do Lab to Lab aí nos meses de junho e julho, ele é um reflexo dessa estratégia. A respeito, sobre o Guardian, que é a nossa plataforma de testes moleculares, importante destacar que o Guardian, ele, pós-Covid, ele vai ser utilizado, continua sendo utilizado para a estratégia de medicina personalizada. O atingimento de 20 mil testes, ele ocorreu há poucos dias atrás, e a gente vem crescendo, como eu disse, diariamente na produção do Covid, né? Não tem uma semana sequer, já há algum tempo, que a gente não faz uma produção expressiva acima do que a gente vem falando. O número exato de percentual, nesse momento, esse trimestre, a gente prefere divulgar isso nos resultados abertos do próximo TRI, né, do TRI que vai ser fechado, porque ele representa a informação estratégica da empresa, mas o que eu posso falar é a gente crescendo semanalmente em todos os negócios, né? É importante destacar isso, né? A estratégia de Covid, ela não é exclusiva do Lab to Lab. A estratégia de Covid, ela tem 3 bases na empresa. Ela tem uma base operadora de saúde, que é o atendimento, né, médico, clínico, feito nos nossos PSCs, né, nas 4 praças. Ela tem a base Lab to Lab, que o Fernando falou um pouco dos números, e ela tem uma base agora que a gente chama de gestão saúde, que é aplicada a empresas. Mas em todas elas nós estamos tendo crescimento semana a semana. Bom dia, Gustavo. Roberto, queria complementar a fala do Alessandro. Primeiro que em relação à estratégia do Lab to Lab, eu queria lembrar a todos que a nossa estratégia, na nossa relação com o cliente, é sempre de longo prazo. Então, o Pardini, ele tem desenvolvido e melhorando os seus serviços, o seu investimento é muito grande nessa área. Nossa estratégia sempre foi longo prazo, não é em virtude essencialmente do Covid. O nosso objetivo é se adaptar às necessidades do cliente Lab to Lab. Então, um ponto importante que antes até do Covid-19, a empresa já estava imbuída de grandes transformações, seja no ambiente de interface, no ambiente do digital, no SLA, na logística, várias ações que são parte do nosso, que foram até reveladas no Pardini Investor Day em dezembro do ano passado. Então, nós atingimos uma alta relevância, uma alta estabilidade, um alto investimento, uma alta interface, antes, inclusive,
da pandemia. Então, isso foi uma série de investimentos que a companhia fez. E, enfim, e logo após, nós conseguimos nos adaptar, ou seja, lembrar que se adaptar a grandes volumes dentro de uma necessidade de exame específico, você precisa de ter também outras competências e recursos, seja uma inteligência de automação, uma inteligência produtiva, uma nova tecnologia. Não é fácil hoje produzir essa quantidade de exames. Lembrar que nós já temos uma cultura de se adaptar à necessidade de mercado, principalmente do lab to lab, que tem esse desafio logístico muito grande. E essa transformação, ela já vinha sendo desenvolvida ao longo desses anos. Então, o objetivo é crescer os especializados, se adaptar à necessidade do cliente, dar assessoria ao cliente. Então, o lab to lab é um todo, e as nossas competências, principalmente na área de tecnologia e logística, elas impactam diretamente essa nova necessidade, né? Isso não é, a princípio, uma troca, e sim uma estratégia, um propósito e uma fundamentação de longo prazo do Grupo Pardini. Antes até de passar para o Fernando, para ele complementar sobre o Lab to Lab, eu queria passar para o nosso diretor de Tecnologia da Informação, João Vicente Varenga, para que ele possa falar um pouco da transformação digital que a companhia vem passando e dos reflexos no cliente, principalmente do Lab to Lab, essencialmente. Então, você poderia dar uma cor aí sobre o que nós fizemos aí nos últimos anos? Obrigado, doutor Alberto. É importante passar um pouco, né, da nossa estratégia em relação ao digital e a experiência do nosso cliente. A gente vem vendo aí, principalmente pós-Covid, um hype no mundo em relação a esse tema, mas a gente também tem uma preocupação grande porque, na maioria das vezes, ainda são soluções que ainda não estão maduras, com retorno a longo prazo. E, em relação à estratégia digital, o grupo é muito pragmático. A gente, antes de falar de transformação digital, a gente está falando de transformação do negócio. Ou seja, a gente está preocupado, claro, com o nosso cliente, com todos os nossos stakeholders, mas também preocupado com a transformação interna da companhia. E aí a gente começa a falar de pessoas, a gente começa a falar de cultura, e essa tangibilidade, esse pragmatismo que a gente prega nessa estratégia digital, diz muito respeito a dois pontos essenciais, que é aumento de receita e redução de custo. O aumento de receita, o ponto de partida disso tudo, sem dúvida nenhuma, vem do cliente, sendo o centro disso, e trabalhando, consequentemente, a experiência desse cliente com soluções digitais humanizadas, e isso a gente acredita muito que vai trazer engajamento. Trazendo esse engajamento, consequentemente, a gente acredita no aumento de receita. E o como fazer isso, a gente também acredita muito em dados, em analytics e em desenvolvimentos ágeis. Enfim, em relação a esse ponto de partida de cliente, seria esse ponto. Em relação ao tratamento interno que a gente faz dessa digitalização, é a consciência de que não importa você ter produtos digitais, mas não ser digital internamente. Então, também existe um trabalho grande, uma preocupação grande da transformação interna da empresa. A empresa não pode se mostrar digital e ser analógica. Então, existe N investimentos também com base em dados. A gente tem uma base riquíssima de 61 anos de dados, que agora a gente começa cada vez mais a utilizar na sua magnitude. Então, desde redução de desperdícios, melhorias de processos, automatizações via inteligência artificial, via RPA, e essas melhorias, consequentemente, além de redução de custos, vão e chegam até a ponta, chegam ao nosso cliente. E só para finalizar, eu acho que eu posso dar um exemplo prático para mostrar como que é essa tratativa da transformação do negócio. A gente tem mais de 5.500 laboratórios conveniados e a gente tem um trabalho de envio de insumos para que todos esses laboratórios nos devolvam esses insumos com seus respectivos exames. Então, um trabalho interno de mineração de dados, foi até divulgado na mídia, foi um case inédito com a Amazon. A gente conseguiu verificar
pontos de melhoria nesse envio de insumos, dentro de casa, com o trabalho de analíticos, e transformamos esse processo para depois transformar isso numa experiência. Então, no nosso portal hoje, MyPardini, quando o nosso laboratório conveniado entra, ele já tem hoje uma recomendação de solicitação de insumos. Então, esse exemplo mostra de ponta a ponta como um processo interno, uma melhoria, uma eliminação de desperdício pode chegar até a ponta para o nosso cliente. Então, foi boa oportunidade para falar um pouco como a gente acredita na estratégia da transformação digital. Guilherme, você poderia falar um pouco dessa solução, da nossa capacidade local do Covid, que o Gustavo perguntou, por favor? Claro, Valdir. Bom dia a todos. O Guilherme Colares falando. Eu espero que estejam todos bem. Bom, primeira coisa que foi perguntada aí, qual a segurança de utilizar essa capacidade, eu posso falar que a gente pode utilizar essa capacidade totalmente, né? A gente, desde do início do processo, a gente tinha alguns desafios que eram aumentar a capacidade, manutenção da qualidade e nível de serviço e estabilidade processual. Com esses 3 desafios, a gente fez realmente uma revolução no setor de genética e pautado nos princípios como a gente fez a mudança do Enterprise na área de Core Lab. Então, a gente fez praticamente um Enterprise do especializado, um Enterprise da genética. E a gente mudou os processos, mudou o modelo produtivo, fez linhas de produção automatizadas. Hoje o processo é 100% automatizado. A gente buscou segurança com fornecedores. Hoje a gente tem contratos com segurança de fornecimento, né, inclusive com penalidades. Então, hoje a gente tem uma segurança muito grande de fazer, de capacidade, né, de 20 mil exames dia e mantendo o nível de serviço. A gente, inclusive, tem reduzido o prazo de entrega ao longo do tempo, né, e a gente está agora avaliando uma melhoria para a gente reduzir mais ainda o prazo. A gente está buscando, a gente já tem exames que a gente consegue entregar rapidamente em 24 horas, e a gente tem o prazo normal, que são 3 dias corridos. Hoje a gente está buscando uma melhora desse prazo também, a partir da estabilidade dessa automação, que ela já ocorreu com os 10 mil exames. A mudança de 10 para 20, ela foi mais simples, porque foi duplicar o que já estava sendo feito, né? A mudança para 10, né, já foi com todas as mudanças processuais, com toda essa ajuda da TI, como foi colocado aí, com rastreabilidade de todos os processos. Então, a gente utilizou a expertise do Core Lab para fazer uma linha de produção dentro da biologia molecular, dentro dessa área de genética molecular. Então, a capacidade é realmente 20 mil testes por dia. Não, ótimo, pessoal. Muito claro, a explicação muito boa. Agradeço. E, Gustavo, só queria ter a oportunidade de complementar, Fernando Ramos falando, sobre também um pouco sobre a estratégia do Lab to Lab, no sentido da gente ocupar essa capacidade que foi criada aí pela área de operações, né? Só queria começar lembrando que a nossa estratégia no início foi utilizar a capacidade produtiva que existia até então, priorizando casos clínicos mais graves, né? Ou seja, a gente começou oferecendo o exame de RT-PCR do Covid-19 prioritariamente para hospitais, né? Então, a gente tinha ali uma quantidade ali em torno de 500 hospitais, mais ou menos, que vinham sendo atendidos até então com a capacidade produtiva que a gente possuía, né? Com esse novo patamar aí que foi obtido dentro do escopo do projeto Guardian, a gente agora começa a poder levar acesso do exame RT-PCR a todos os nossos clientes do apoio. Então, é algo que aconteceu há poucos dias, né? A gente abriu na verdade, a gente disponibilizou o teste para todos os laboratórios no Brasil, e a gente tem visto aí, dia a dia, um crescimento na quantidade de laboratórios demandantes de RT-PCR aqui para o Pardini. Acho que também vale destacar que a gente, que mesmo no meio dessa pandemia, e aí até por conta dessa estratégia de focar em hospitais, a gente conseguiu abrir novos relacionamentos.
né? Então, só durante a pandemia, a gente já identificou aqui mais de 70 novos hospitais que criaram relacionamento conosco via Lab to Lab, aí por conta dessa nossa estratégia de priorizar casos clínicos mais graves. Tá? E um ponto que é super importante e que ficou muito evidente agora durante a pandemia é a força do Lab to Lab no que diz respeito à logística, no que diz respeito à rede de parceiros e no que diz respeito à capilaridade. A gente viu aí uma força muito grande da logística do Pardini, da nossa capacidade de adaptação, da nossa capacidade de responder rapidamente às adversidades que foram criadas, por exemplo, com o projeto JetLab, né, que foi desenvolvido aí no final do primeiro trimestre, e que vem sendo essa capilaridade, essa logística, esse network de parceiros, vem sendo fundamental para que a gente tenha uma competitividade muito grande no atendimento a empresas, aí por meio do projeto Gestão Saúde, que foi apresentado há pouco. Então a gente tem uma série de empresas que têm capilaridade nacional, né, com indústrias, fábricas, e que precisam de parceiros que consigam atendê-la de forma completa aí em todo o país. E o Pardini vem se destacando com relação a isso. Inclusive, a gente vem sendo procurado por outros laboratórios do Brasil, laboratórios de médio e grande porte, buscando parcerias para utilizar essa nossa rede de parceiros, a nossa estrutura logística aí no suporte, aí no combate à pandemia. Tá bom, Gustavo? Obrigado. Perfeito, né? Ficou muito claro. Agradeço, pessoal, pelas respostas, foram muito boas. Seguimos com a pergunta de Gustavo Mitri, Itaú BBA. Pode prosseguir. Bom dia, doutor Roberto, Camilo, Matheus e demais participantes também. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, assim, era um ponto super rápido que eu queria levantar aqui com vocês. Vocês mencionam no release, né, que vocês já reabriram as 50 unidades que vocês tinham temporariamente fechado, mas que também, em paralelo, vocês decidiram fechar permanentemente 2 unidades em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, né? Eu queria perguntar para vocês se esse processo de diagnóstico de lojas talvez menos eficientes que vocês, porventura, decidam fechar foi concluído, ou se é algo que ainda está em andamento na cabeça de vocês ainda estão mapeando alguns pontos que podem ser fechados vis-à-vis do impacto de Covid, por uma eficiência um pouco menor. E eu até aproveito para fazer a pergunta sobre a ótica contrária, né? Existem algumas praças em que vocês, de repente, estão vendo uma oportunidade de expandir um pouco mais, que, de repente, enfim, se saíram um pouco melhor perante a crise, enfim. Queria que vocês discutissem um pouco essa dinâmica aí geográfica de praças, onde vocês estão vendo um pouco mais de oportunidade e onde vocês estão vendo, de repente, um ambiente um pouquinho mais desafiador. Era esse meu ponto, pessoal. Muito obrigado. Gustavo, bom dia. Roberto falando. Bom, primeiro, em relação ao fechamento, isso... há 2 situações. Aquela primeira situação que nós não foi encerramento, foi só colocar as unidades, parte delas em on-hold, em atendimento, foi naquela época da menor queda de demanda, obviamente, né? E com muito devido ao lockdown. E lembrar que todas as unidades foram abertas a partir do início de maio. Então, nós temos todas as unidades abertas, funcionando em todas as praças. E, principalmente em Minas e Goiânia, nós acompanhamos aí o próprio lockdown que aconteceu. Então, fechamos na hora certa e abrimos na hora certa. Em relação a fechamento, isso não é nenhuma tendência. Isso foi só foi questões... Nós tivemos uma pequena unidade no Rio de Janeiro, mas que nós herdamos da aquisição, já era uma questão negocial. Não tem a ver com o mercado, não tem a ver com queda, é uma questão de negociação. Uma pequena unidade aqui em Contagem, em Minas Gerais, que realmente foi uma aquisição também dentro de uma marca que era uma unidade pequena, com baixo volume, e que nós já tínhamos uma presença com a marca Pardini nessa mesma região. Então,
O fechamento definitivo dessas duas pequenas unidades não tem nada a ver com o mercado, foi uma estratégia pré-estabelecida anteriormente. Lembrar que nós abrimos esse ano uma nova unidade, por mais que seja uma troca de endereço ali no Itaim, mas nós trocamos, além de trocar um endereço, nós desenvolvemos um novo modelo que é o modelo Pardini, com alta capacidade de atendimento e análises clínicas e com imagem interposta. Essa unidade foi aberta, fica ao lado do Hotel Nick, aí aí no Itaim. Lembrar que nós abrimos e reformulamos as unidades na Praça do Rio de Janeiro. Nos últimos 2 anos foram 5 novas unidades no Rio de Janeiro. E além da revitalização de toda a nossa infraestrutura, não só predial, mas de novos processos, adaptação ao atendimento de análises clínicas. Então, existem oportunidades? Existem. Nós continuamos a crescer, principalmente análises clínicas no mercado de São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos continuar de uma forma tateando o mercado, sendo conhecido, fazendo novas relações, marketing, desenvolvendo a nossa marca nesses 2 mercados, né? Temos um projeto também de introdução da marca Pardini no Rio de Janeiro, um novo posicionamento esperado, que está dentro do nosso planejamento, que já foi divulgado no Pardini Investor Day. Em São Paulo, progressivamente abrindo unidades dentro das nossas características, principalmente para absorver maiores volumes de análises clínicas. Lembrar que tanto São Paulo e Rio, nós adquirimos na época que nós adquirimos, era uma empresa essencialmente de imagem. E hoje, dentro da nossa estratégia, estamos crescendo em um bom percentual em análises clínicas, para que a gente possa não perder, obviamente, a imagem, mas ter uma disponibilidade grande em análises clínicas, né? Então, a oportunidade em Rio e São Paulo, obviamente, né? Mas há muita oportunidade também em Minas e Goiânia, principalmente quando nós temos Minas Gerais, mais marcas, nós podemos ter novos posicionamentos, uma nova maneira de atender. Outro aspecto importante, Gustavo, é a nossa velocidade de crescimento do domicílio. E a gente cita o nosso domicílio, que é o Pardini Digital para você, principalmente em Minas Gerais e também em Goiânia, houve uma grande expansão no Rio de Janeiro, uma grande expansão em São Paulo, e isso nós já tínhamos a maneira de atender, nós já tínhamos a tecnologia, toda a nossa capacidade de atendimento, e obviamente já era uma experiência do Grupo Pardini. O nosso atendimento, o número de agendamentos feitos pelo domicílio, quando você olha tanto as plataformas digitais quanto o próprio CRC analógico, ele subiu 87% entre o primeiro TRI de 2020 e o segundo TRI de 2020. Então, é uma evolução muito grande e é uma competência do Grupo Pardini também. E realmente Rio de Janeiro foi uma grande surpresa e São Paulo também, dentro das nossas necessidades e na necessidade do cliente também. Você gostaria de complementar, Adriana? Fica à vontade. Bom dia, gente. O nosso investimento aí, né, no atendimento domiciliar, eu acho que é um drive importante para a gente. Não, nas praças em que a gente já tinha esse serviço consolidado, igual Belo Horizonte e Goiânia, né, a gente vê uma expansão muito grande do serviço. Nós estamos investindo muito nesse sentido aí. E em São Paulo, que nós não tínhamos o serviço, ele foi implementado, nós continuamos aí focando os investimentos aí nesse mercado, que nós acreditamos que hoje é a preferência do cliente, né? A gente tem um mercado em que o cliente ele quer menos contato, ele quer a comodidade de ser atendido em casa com toda a segurança, né? É importante aí colocar essa questão de segurança do cliente, que a gente vem cumprindo aí todas as normas e adequando as nossas unidades para atendimento seguro do cliente, isso é muito importante. E outra vertente importante nossa aí é a digitalização do atendimento, né? Cada vez mais nós estamos buscando trazer soluções digitais para o cliente. Nós implementamos lojas virtuais em todas as praças, que os clientes comprarem o exame
através da loja, com menor interferência, né, de back-office possível. Então, hoje a gente colocou drive-thru em alguns mercados também. Então, os pacientes, eles compram através da loja virtual, eles se direcionam aos nossos drive-thrus e conseguem pegar o resultado através do próprio portal. Investimos em um novo aplicativo, né, um aplicativo mais interativo aí, com laudos aí de realidade aumentada. Então, a gente vem investindo muito na interface com o cliente e na melhoria aí da experiência dele em entrar em contato com a nossa operação. Perfeito. Gustavo, Alessandro, só uma pequena complementação na fala da Adriana. Essa otimização de ativos que você citou, né, dessas duas unidades, ela, na verdade, o que aconteceu nessas praças foi uma expansão das atividades através do domicílio, e esse domicílio, ele veio impulsionado pelo uma nova modalidade que o Pardini está trabalhando, que é o e-commerce. Né? Nós temos aí não só, aproveitamos projetos que já estavam estabelecidos na empresa, antecipamos esse projeto, como o Camilo bem colocou na fala dele, e colocamos não só os testes de Covid, mas outras opções, né, para ser comprados através das lojas virtuais. E esse e-commerce hoje é um movimento bem importante, né, de volume e receita. Além disso, é importante a gente ressaltar que hoje todas as unidades do Grupo Pardini estão abertas, funcionando, e uma grande maioria delas atendendo Covid. Por que uma grande maioria? Não todos, porque existe todo um preparo né, de controle sanitário, de cuidados com o paciente. Outro ponto importante, falando especificamente das praças do Rio e São Paulo, que essa expansão do domicílio através de e-commerce, a atuação junto a empresas através de gestão saúde, também nas praças de Rio e São Paulo, deu para a gente uma oportunidade que a gente já vinha falando aqui há muito tempo, o Dr. Roberto vinha frisando, que é a divulgação da marca Pardini nas praças do Rio e São Paulo. Né? Então, levar a marca Pardini conhecida para dentro de grandes empresas, como nós levamos através de gestão saúde, né, de todos os níveis hierárquicos da empresa, atendendo medicina ocupacional ligada à Covid, através das plataformas digitais, que teve um crescimento bem acentuado nessas praças também, deu para a gente está falando aí, a gente já tinha plataformas digitais anteriormente ao Covid, mas a gente está falando de um crescimento de quase 300% de movimentação de e-commerce do Pardini. Então, associou várias coisas, uma expansão do serviço de domicílio, uma digitalização para tornar esse serviço de domicílio mais rápido, mais veloz, mais palatável. Hoje o paciente da área de saúde, ele experimentou muito o e-commerce por causa da pandemia, que ele teve que ficar em casa. Então é uma linha que a gente vai continuar atuando, e eu acho que o sela isso tudo de uma coisa bem interessante para o Pardini, é que a pandemia nos ajudou a ser mais conhecidos em praças onde nós não tínhamos tanto conhecimento, tanto por parte do público médico direto, quanto por parte do paciente. Então, eu volto a reafirmar, como nós da diretoria aqui reafirmamos em outras calls de resultado, o Pardini, o Grupo Pardini, ele vai sair dessa pandemia muito mais forte do que nós entramos nessa pandemia, mais conhecidos em várias praças do que nós entramos nessa pandemia. Nós vamos entrar com market share, com share of wallet, com outras questões específicas do negócio melhores do que nós entramos nessa pandemia. Então a gente sai disso mais forte, mais reconhecido, mais digital, mais amigável no tratamento com o cliente médico, com o cliente paciente. Aprendemos muito. E, como o João colocou, melhores também internamente. Mais digitais, mais velozes, mais ágeis. Então, como o Camilo colocou muito bem, foram lições aprendidas rapidamente. Nossa capacidade de resposta foi muito, muito grande, muito rápida, e a gente tem muito fruto para colher aí em relação a essas otimizações. Obrigado, Gustavo. Espero que todos aí continuem bem. Excelente, pessoal. Super completas as respostas. Obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1 e para remover a pergunta, por favor, digitem *2. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para o Dr. Roberto seguir com as considerações finais. Primeiro, queria agradecer a presença de todos nessa conferência, agradecer a todos os diretores aqui presentes e queria deixar à disposição a nossa área de relações com investidores para qualquer dúvida adicional e para toda a interface com todos vocês e todo o mercado. Meu muito obrigado. Encerramos neste momento a audioconferência do Instituto Hermes Pardini. Desejamos a todos um bom dia. Obrigado.